Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente e que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Nós, nesta noite muito especial, queremos ministrar o seu coração sobre algo que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas esse ano. A última palavra é de Deus. Quando existe uma aliança, escuta isso, uma aliança entre o homem e Deus, a última palavra é de Deus. Esta aliança, este compromisso de honra, esse espírito de honra que não fica sem resposta, nós temos o exemplo, à luz do que está registrado na Bíblia, em vários textos. E na experiência de Jacó, que você vê aqui no livro do Gênesis, no capítulo 30, versículo 30, a fidelidade de Deus na vida de Jacó. Havia um propósito, existia uma aliança entre o Senhor nosso Deus e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, você pode olhar para esses três personagens como um exemplo de relacionamento com Deus, principalmente neste mundo que vivemos, quando somos injustiçados, quando passamos por muitas experiências que são fruto das nossas ações erradas, muitas vezes decisões, escolhas, e muitas vezes pagando uma dívida por conta de coisas que fizemos também no passado. Por isso que chamam da lei do retorno. O que aconteceu na vida de Jacó, deste homem, é algo muito forte, porque ele trapaceou o seu irmão. Deus honrou a vontade, o desejo, a fome, a sede daquele menino, de ver a manifestação da bênção de Deus na vida dele, como ele viu na vida do seu avô e do seu pai. Mas existia distorções de caráter. Deus trabalhou na vida de Jacó, tanto que mudou o nome dele e deu o título de príncipe. Quando Deus falou, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. E o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele tinha certeza da bênção de Deus na vida dele, e não somente isso. Tudo acontecia. A bênção de Deus se manifestava como resultado dos seus esforços, do seu trabalho, do seu desempenho, como está registrado aqui no versículo 30 do capítulo 30. Quando ele conversando com seu sogro Labão, ele querendo dar um passo à frente na vida, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, prosperar, ter a sua vida, então ele conversa com seu sogro depois de um longo período em que trabalharam juntos. E ele diz o seguinte: porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ele faz essa pergunta porque ele percebeu, estava na hora da emancipação. Ele trabalhou por muitos anos para o seu sogro, e o seu sogro não era fácil. Era um homem de natureza difícil e aprontou com Jacó muitas vezes. E foi assim que Jacó aprendeu a não aprontar com os outros. Que é uma coisa que Deus honra, a vontade, o desejo, o espírito da honra estava em Jacó. Mas não existia qualidade moral para sustentar isso. Deus não negou a bênção a Jacó, mas o que Deus fez? Esse período que ele passou trabalhando para o seu sogro, ele teve o seu caráter aperfeiçoado. E também as suas competências. Existem coisas incríveis que Deus nos ensina em muitos períodos da vida que pode estar acontecendo com você. Você pode estar em um lugar, você pode estar trabalhando em um lugar, estar fazendo alguma coisa e Deus está agindo em sua vida. E você tem que ter paciência, uma paciência inteligente, uma paciência que repousa sobre a sabedoria. E esta paciência, ela deve repousar sobre a honra.
É necessário essa aliança com Deus, para que você não seja aquela pessoa que sempre vai permanecer como último da fila, e oportunidades e livramento de pessoas difíceis nunca vão acontecer em sua vida. Muita gente leva para o cemitério as injustiças que viveram na vida. E no caso de Jacó foi diferente. Quando ele está conversando com seu sogro e fez a pergunta, e ele diz: quando hei de trabalhar também por minha casa? Agora eu quero a minha emancipação, eu vou cuidar do meu próprio negócio. E ele conversando, ele explica no capítulo 31, versículo 40, ele está conversando com seu sogro e ele descreve a sua realidade. Quando ele diz o seguinte: o calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos para casar com Raquel e Lia. 14 anos e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Então nota a situação dele. Nesse período em que ele estava consciente da bênção de Deus em sua vida, consciente de que o patrimônio do seu patrão estava aumentando enquanto ele trabalhava para ele, porque não pode ser diferente se a bênção de Deus está em sua vida. E se você é uma pessoa produtiva, é óbvio que a pessoa para quem você trabalha, esta pessoa ela vai prosperar, ela vai avançar. Mas chega um momento que você também quer avançar, você quer alcançar um desenvolvimento em sua vida. E é o que aconteceu com Jacó aqui. Mas ele estava lidando com um padrão muito difícil. Quando ele mesmo disse: 10 vezes você alterou o meu salário. Sabe Deus como ele fez essa alteração? Existia isso, existe hoje muitas pessoas injustiçadas e por conta da sua necessidade, elas precisam se submeter e ficam se sujeitando a determinadas situações. Mas ele segurou firme, consciente da bênção de Deus em sua vida, porque existia uma aliança entre Jacó e o Senhor Deus. Por isso que está escrito aqui, essa experiência não é só para você saber o que aconteceu na vida de Jacó. Deus está mostrando os resultados da aliança daqueles que se aproximam dele nesse espírito. E ele diz aqui: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Essa era a natureza de Labão. Era assim que ele lidava com seus funcionários. E ele disse: se eu não fosse, escuta aqui, se eu não fosse teu sobrinho, se eu não tivesse aqui a meu favor o respeito que você tem por Abraão, olha, certamente me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. É isso que eu quero que você preste atenção. E na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Deus vai manifestar a decisão dele em sua vida, independente do que faça com você. Se existe uma aliança entre você e Deus. Nós estamos falando aqui de aliança. E o que Deus quer fazer em sua vida, a bênção que Deus quer dar para você, o livramento de situações dessa natureza, para que você não viva no sofrimento e não morra no prejuízo. Para que você, quando chegar o tempo de colher os frutos do seu trabalho, não seja injustiçado neste mundo que resiste pessoas boas, pessoas honestas. No caso de Jacó, ele estava sendo trabalhado por Deus. Mas Deus está mostrando a natureza do homem, as situações que são diversas. E isso está escrito aqui para os que têm uma aliança com Deus. Então Deus trabalhou no caráter de Jacó,
despertou o seu espírito e lhe deu a proteção que é necessária diante de homens inescrupulosos, de situações em que o mais vulnerável sofre, fica no prejuízo e muitas vezes por necessidade passa maus bocados. Então é necessário também, e eu digo acima de tudo, a bênção de Deus. Nós estamos falando somente de questão de leis trabalhistas, estamos falando de uma bênção que vem de Deus, quando Ele cria a oportunidade para que você construa, para que você possa ter o que é seu. Está escrito na palavra do Senhor que Ele faz dos últimos os primeiros. E você pode ter certeza que tem muita gente que tem um desempenho bom, muita gente que se esforça, mas não consegue sair do último lugar, porque não aparecem oportunidades, porque muitas vezes é vítima de sabotagens, de resistências, de manobras, de coisas como estas, que ele faz a queixa conversando com seu sogro e dizendo: esse período todo que trabalhei contigo, suportei a forma como você lidou comigo e como certamente estava lidando com outros funcionários, mas na vida de Jacó a coisa foi diferente. Por isso que está escrito em Gênesis capítulo 30, versículo 43, acerca deste homem. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Então note que o crescimento de Jacó, a bênção que esse rapaz herdou, não foi somente uma bênção, aquela bênção de palavra. Deus abençoou Jacó porque ele era neto de Abraão. Deus abençoou Jacó porque era filho de Isaac. Olha bem, se ele não tivesse uma aliança com Deus, e se ele não tivesse permitido a mudança do seu caráter, da sua natureza, da forma como faz as coisas, se ele não tivesse feito a coisa certa, não teria bênção. É isso que você deve guardar em sua mente. A bênção aqui veio porque foi o resultado do conjunto de fatores. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac, mas teve o seu caráter aperfeiçoado. Foi trabalhado pelo Espírito de Deus. Mudou a forma como fazia as coisas e Deus honrou o seu desejo de vencer e a sua perseverança e o seu esforço e o seu desempenho, como ele mesmo diz no capítulo 31, versículo 40. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que trabalhei em sua casa. Então note que houve um desempenho, houve algo além disso, o desempenho, a herança abraâmica, o desempenho dele e a honra, o espírito da aliança. Essas três coisas trouxe a bênção para a vida desse rapaz. E não foi brincadeira, mas ele venceu. Por quê? Porque Deus viu o seu sofrimento. Está escrito aqui. E o trabalho das suas mãos. E o trabalho das suas mãos. Deus também está vendo o seu sofrimento. Deus também está vendo o esforço que você faz para muitas coisas. E Ele quer abençoar o trabalho das suas mãos. E aqui está escrito: e na noite passada, Ele manifestou a sua decisão. E Deus também vai manifestar a decisão dele em sua vida. Apesar do mundo, o mundo pode aprontar com você sabotagem, pilantragem, coisas erradas. Olha, pode acontecer o que for. Uma coisa você pode guardar em seu coração. Os que estão em Atos estão certos disso. Que você é herdeiro da bênção que o Senhor nosso Deus liberou sobre a vida de Abraão. Está escrito que benditas seriam todas as famílias da terra em Abraão, aqueles que estão nesta aliança de honra com o Senhor nosso Deus. Então você tem a bênção, você já tem a promessa. É isso aí. Agora você também tem o desempenho. Você tem um histórico de trabalho, de esforço,
de envolvimento. Você tem isso também. Você tem. Então você, além disso, agora tem a honra, o espírito da honra. O mesmo espírito que o Senhor nosso Deus encontrou em Abraão, em Isaque, o seu filho, e em Jacó, o seu neto. Deus está encontrando em você esses três elementos: a promessa, o esforço, que é o desempenho, e o espírito da honra. Jacó honrou a Deus com o fruto do seu trabalho, das suas honras, dos seus esforços. Existia o mesmo espírito. E isso é algo que ele sabia, que ele podia totalmente, ele tinha todo o direito de dizer: não vou fazer isso, não vou estar honrando a Deus com o primeiro de nada do que eu produzo. Ele podia fazer isso também. Por quê? Porque honra não deve ser por obrigação. Honra é honra. Tornou-se obrigatório depois com a lei de Moisés, pela dureza do coração do povo, para que o povo entrasse na bênção e entendesse essa aliança que Deus faz para honrar o homem na terra, em suas produções, em suas colheitas, que foi o que aconteceu depois. Mas nessa época aqui, não existia nenhuma lei obrigando a honrar a Deus. Nada. A lei de Moisés veio 400 anos depois de tudo isso. Hoje é a mesma coisa no tempo da graça. Você só honra a Deus com o fruto do seu trabalho, do seu desempenho, dos seus esforços, se você quiser. Qualquer coisa que vem impondo, trazendo para você um sentimento de obrigação, de endividamento, e você faz isso com desgosto, com má vontade, coloca um dízimo e uma oferta na mesma categoria de quem vai a uma casa lotérica pagar um recibo de luz, sem espírito de honra, com sentimento de obrigação, isso não está valendo nada. Então a honra é totalmente diferente, principalmente para a manutenção de trabalhos da mesa de Deus, que são sérios, que existem com a finalidade de promover os princípios e os valores do reino de Deus, que é algo totalmente diferente de muitas coisas que existem e fazem uso desse critério para explorar as pessoas. Então isso é algo muito, mas muito importante aprender nos dias de hoje, porque o Senhor nosso Deus, Ele está vendo o teu esforço, mas Deus viu o meu sofrimento, é o que Jacó diz para Labão. Deus viu quando você mudou o meu salário 10 vezes, Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Eu estou aqui para lembrar os que estão em Atos, que o Senhor nosso Deus vai manifestar a sua decisão em sua vida. O mundo não vai dar a última palavra em sua vida. A última palavra é de Deus. A primeira e a última. Você está entendendo isso? O mundo não vai determinar o teu destino, você não vai viver na dependência dos outros. Você vai receber de Deus a decisão dele. Então, quando o mundo vem para destruir, para impedir você de ter acesso a algo que lhe é de direito, o Senhor nosso Deus, Ele vai decidir sobre você. Principalmente os que se aproximam de Deus com alma voluntária, nesse espírito de honra, com esse sentimento de total envolvimento nesse espírito da honra, do esforço, do desempenho, sem ansiedade, mas com o coração limpo, com a mente totalmente limpa e o coração puro. Vamos invocar a presença de Deus agora em oração. Pai querido e santo, nós apresentamos agora esta vida que está diante de Ti nesta noite, acompanhando essa ministração, que precisa da manifestação do Teu poder, que precisa da Tua bênção, que precisa da interferência do Senhor em seus negócios, em sua vida. O Senhor conhece cada vida que nesse momento me ouve, o esforço, o trabalho das suas mãos. O Senhor conhece o sofrimento que muitas vezes eles enfrentam com pessoas difíceis, com sabotagens, com coisas que causam prejuízos emocional, financeiro, desgaste físico, tudo isso que envolve a experiência humana. Por isso que eu te peço agora, meu Pai,
Que a tua bênção venha sobre esta vida, trazendo a manifestação, os teus recursos, a tua interferência. Que o Senhor ajude esta pessoa a ter o espírito da aliança contigo. Que ela tenha promessa, nós sabemos, mas ela agora, meu Pai, tem o desempenho e também vai desenvolver o espírito da honra e da aliança contigo. Eu te peço, abre os olhos do entendimento, da sabedoria, capacidade, potência, força, entendimento desse princípio, da revelação para aqueles que são chamados, que estão muitas vezes, meu Deus, totalmente perdidos, que foram colocados como o último da fila em muitas situações, e a vida está impondo sobre eles, e muitos de joelhos, se sentindo impotente e totalmente explorado pela própria vida. Que o Senhor, nesse momento, venha manifestar o poder do teu Espírito, quebrando essa resistência e interferindo, como o Senhor interferiu na vida de Jacó e deu prosperidade para aquele moço. Que o Senhor venha manifestar a sua decisão na vida desta pessoa que me ouve e que ela possa ter a experiência da honra, porque nós sabemos que são milhares de pessoas que morrem desonradas, que sofrem, que trabalham, que se esforçam, mas não alcançam nada. Que esta pessoa possa contar com a tua bênção, com a tua interferência, que o Senhor venha revelar esse princípio, para que eles sejam vitoriosos nesse mundo, onde existem muitas injustiças, mas o Senhor é o Deus da bondade, da riqueza e da justiça verdadeira, daquela que garante ao homem não somente o privilégio de desfrutar do fruto dos seus trabalhos, mas também de gozar do privilégio, meu Pai, de ter a tua presença, a segurança da tua presença e ter o privilégio de viver longos dias nessa terra para compensar o tempo do sofrimento e dos seus esforços e dos prejuízos. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo agora a tua vida com a unção do desenvolvimento, da produtividade e da multiplicação, da bênção do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que você seja vitorioso, que você possa ter esta honra do Senhor, que você seja vitoriosa, que você tenha as suas mãos abençoadas e tudo o que fizer, o Senhor nosso Deus abençoe e faça prosperar. Em o nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Lembrando a vocês, sexta-feira estamos juntos em Atos, às 19 horas em ponto. Estamos ali em Atos, na Calilândia. Você que está na cidade, é bom você estar ali. A nossa reunião presencial e vai ser algo assim espetacular. Vamos ungir a nossa cabeça com essa palavra, com esta mirra, com esta bênção de Deus. E vamos apresentar nossas mãos, nosso coração e a nossa mente, para que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dando sabedoria e produtividade. Então, sexta-feira, 19 horas, a nossa reunião retornou. Normalmente, sexta-feira, 19 horas, e no domingo, como você já sabe, nos reunimos às 18 horas em ponto, ali em Atos, para consagrar o primeiro dia da semana. Um beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães. Medita em cada palavra que você ouviu e fique certo
de que este ano vai ser um ano vitorioso para você. Já está sendo e vai ser. Oportunidades serão criadas por Deus para te abençoar. Quinta-feira, lembrando, né? Temos a nossa ministração aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beijo grande. Fica com Deus e muita paz. Tchau, tchau.